Será que uma prostituta pode se tornar a mulher mais justa de uma geração inteira? E não somente isso, ter entre os seus descendentes profetas e sacerdotes? Então, se você pensa que não, eu vou te contar agora a história de Raabe ou Rahav. Rahav é aquela personagem que aparece no livro de Josué. O que acontece é que o povo de Israel está na beira da entrada da terra de Canaã. Moisés já faleceu e o novo líder, Josué, agora ele quer pensar como nós vamos conquistar a terra. Ele manda dessa vez somente 2 espiões. Ele não faz o mesmo erro do passado, quando foram mandados 12 espiões e aquilo termina num grande pecado. O que acontece então é que esses 2 espiões, eles vão e entram em Jericó. Eles querem saber por onde entrar, como conquistar a terra de Israel e mais. Eles querem saber como está o ânimo dos povos, qual a preparação que eles estão fazendo, porque todos sabem que o povo de Israel está a caminho. O que acontece? Eles vão se esconder aonde? Na casa de uma prostituta que era exatamente Rahav. Por que eles vão para a casa de uma prostituta? Porque eles sabem que dessa vez espiões são esperados. Eles sabem que vai haver algum tipo de espionagem para o povo de Israel aprender como conquistar Jericó. Então eles resolvem ir para o lugar em que eles seriam menos esperados. Por quê? Porque na Bíblia está escrito que Deus odeia a prostituição. A gente vê um dos casos quando Balaão orienta as mulheres de Midian a se prostituírem com os rapazes de Israel. E isso acaba causando uma praga, onde 24.000 jovens hebreus acabam morrendo. Então a gente sabe que Deus odeia essa prostituição, então quando eles vão para lá, eles sabem que nesse lugar eles não são esperados. Mas tem mais um motivo. O nome dessa mulher, Rahav, era muito conhecido. Todos sabiam que as pessoas mais importantes utilizavam os seus serviços. Então, se esses 2 espiões, eles querem saber o que as pessoas importantes estão pensando, eles sabem que o lugar ideal é exatamente Rahav. Então, para lá eles se dirigem e ela acaba realmente se tornando conivente com a espionagem. A gente vai ter que entender por quê. Porque pensem bem, ela era uma mulher que vivia em Jericó. Por que ela vai defender os israelitas que estão vindo para destruir a sua cidade, que estão vindo para conquistar o seu povo? O que acontece com ela que de alguma forma ela se transforma completamente? Veja bem, eu vou te contar aqui uma coisa que você não sabe. Rahav, ela começou os seus serviços, tá, como prostituta aos 10 anos de idade. E durante os 40 anos que o povo de Israel estava no deserto, ela continuou nesse trabalho. Ou seja, quando os espiões chegam até a casa dela, eles encontram uma senhora, uma mulher de 50 anos, mas não era uma mulher qualquer. Ela era considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo todo, até mesmo uma das mulheres mais bonitas da história da humanidade. Isso a gente vai deixar um pouquinho para mais tarde. Então, ela tem 50 anos, ela já viu muita coisa na vida dela, e o que acontece se ela recebe esses espiões e ela entende que ela de alguma forma foi escolhida por Deus para ajudar o plano divino. Então, ela esconde os espiões, ela conta tudo o que está acontecendo em Jericó com o povo. A gente já vai ver isso com mais detalhes. Quando as pessoas da cidade escutam, olha, nós vimos 2 pessoas estranhas, pode ser que são espiões. Então, as pessoas falaram, a gente pensa que eles entraram na casa de Rahav. Ela não é tola de negar. As pessoas viram os espiões entrando. Então, ela fala, é verdade, os espiões realmente estiveram aqui. Nesse momento, ela escondeu eles no teto da sua casa, numa espécie de sótão onde eles estavam invisíveis para os soldados, e ela ainda despista os soldados falando, olha, eles realmente estiveram aqui, mas eles fugiram naquela direção. Então agora,
quando vários soldados estão perseguindo supostamente 2 espiões e chegam mesmo às nascentes do Jordão. Nesse momento, esses 2 espiões calmamente descem do telhado, saem do sótão e vão falar: Rahav, nós somos imensamente gratos. E ela aqui, nesse momento, explica o motivo dela participar e entregar, vamos falar assim, o seu povo nas mãos, à mercê do povo de Israel. Ela diz assim: eu sei que o eterno Deus deu essa terra para vocês. Todos os moradores daqui sabem disso também, se vocês querem saber, porque nós escutamos que Deus abriu o mar de juncos para vocês. Nós escutamos sobre os milagres que estão acontecendo com o povo de Israel no deserto. Então, eu entendo isso e eu quero fazer parte dessa história. E nesse momento, ela não somente vai pedir, por favor, eu ajudei vocês, agora eu quero a ajuda de vocês. Eu quero pedir que vocês salvem, poupem a mim, mas a minha família todos. Todos aqueles que estiverem comigo, por favor, nós queremos um salvo-conduto, uma forma de que vocês não irão matar-nos nessa guerra. Os espiões falam, claro que sim, nós vamos cuidar, mas precisamos fazer um sinal para que nós, todos os soldados, saibam que nessa casa não entre. Então saiba, Rahav, coloque todas as pessoas que você quer salvar dentro da sua casa, coloca um pano vermelho do lado de fora e esse será o nosso sinal. Mas veja bem, o que Rahav fala de mais importante é o seguinte: porque o Senhor, o Eterno, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Em outras palavras, Rahav está falando: eu quero fazer parte desse povo, eu não quero mais fazer as idolatrias que são praticadas na terra de Canaã. Veja bem, no livro do Deuteronômio, Deus fala que todos os povos que viviam na terra de Canaã são povos que praticam a idolatria, o paganismo, e ele alerta o povo de Israel: não se juntem a eles. Tomem cuidado com as influências más que eles podem trazer a você. Então, Rahav, ela fala: olha, eu já não pertenço mais ao time dos idólatras. Eu não faço mais parte dessa cultura, não somente eu e a minha família. Então, esse é o motivo que Rahav, ela aceita fazer parte disso. De alguma forma, nesse momento, ela começa o processo de conversão ao povo judeu. Ela quer entrar nesse povo, mas realmente a continuação é algo que ninguém poderia imaginar, porque o que acontece é que agora Josué, ele vai comandar a entrada do povo de Israel e a primeira cidade a ser conquistada é a cidade de Jericó. Então, quando Josué leva o povo, passa pelo Jordão, que acontece todo aquele milagre do Jordão também se abrir, e eles chegam nas portas das muralhas de Jericó. Agora parece um grande milagre que eles fazem 7 voltas, depois de 7 dias, né? Tem 7 dias de conquista, as muralhas caem. E o povo de Israel vai atacar, na verdade, as pessoas de lá. Estavam tremendo de medo. As pessoas, elas já não tinham nenhuma vontade de lutar. Elas já estavam derrotadas antes de começar a guerra, exatamente como Rahav afirmou, e o pacto foi mantido. Ela mantém a sua família dentro de casa, aquele pano vermelho foi colocado do lado de fora, e o que acontece agora é, como eu falei, surpreendente. Josué, ele vai agradecer a Rahav por esse ato. O que acontece é que ele vê uma mulher que ela pede para se converter ao judaísmo, e ela chegou num nível de fé tão grande que Josué resolve tomar ela como sua esposa. Josué, nós temos também um vídeo no canal sobre ele. Nessa época ele tinha 82 anos, ela 50 anos, e nesse momento é que eles vão casar. Se você perceber, na Bíblia toda não está escrito que Josué havia casado.
ele realmente só vai casar nesse momento com Rahav. É importante você saber que no hebraico bíblico, quando nós nos referimos a Rahabe, a Rahav, ela é chamada de Razoná. A palavra zoná no hebraico bíblico tem duas explicações que provavelmente as duas vão se encaixar com relação a ela. Por um lado, ela é uma prostituta, que a Bíblia traz essa expressão algumas vezes, né, no Pentateuco, por exemplo, a proibição de um sacerdote casar com uma mulher que é uma prostituta. Por outro lado, a palavra zoná significa aquela que traz mezonot, aquela pessoa que traz um sustento. Então, provavelmente, ela também era dona de uma estalagem, um pequeno hotel. Faz muito sentido que a casa dela era uma espécie de um centro onde as pessoas encontravam os prazeres físicos, mas também eram alimentados e assim por diante. Isso não impede que Josué, que é o grande líder do povo de Israel, a única pessoa capaz de substituir o grande mestre Moisés, ele sabe que não existe uma mulher com nível mais elevado, uma mulher melhor do que ela para casar com ele. E ele tinha razão. Prova disso são as suas descendências. Durante a Bíblia aparecem algumas alusões de que desse relacionamento de Josué com Rahav, por exemplo, vai sair a descendência do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, de profetas e de uma profetisa que aparece no segundo livro de Reis, que se chama Huldá. Também sacerdotes acabam saindo da casa dela. Mas como pode sair sacerdotes? A pergunta é pelo seguinte motivo. Josué era da tribo de Efraim. Efraim pertence, na verdade, à casa de José. Então, como é que pode sair sacerdotes se os sacerdotes são levitas? O que acontece é muito simples. Na verdade, eles também tiveram filhas e as filhas casaram com pessoas da tribo de Levi. Então, nós sabemos que para decidir se uma criança pertence ao povo de Israel ou não, depende da mãe, mas a tribo depende do pai. Então, se eles tiveram descendentes mulheres e essas mulheres casam no futuro com pessoas da tribo de Levi e mais especificamente sacerdotes, então acaba que também ela tem sacerdotes na sua descendência. Agora, é uma coisa impressionante, porque realmente 40 anos ela pratica a prostituição. Todas as pessoas da região conhecem ela. A tradição oral diz que as pessoas mais importantes iam até ela. Então não foi à toa que os dois espiões querem investigá-la, interrogá-la, e eles têm a resposta concreta. E todas as palavras que ela falou realmente acabam acontecendo. Mas tem um erro muito grande que as pessoas falam. Algumas pessoas dizem que Rahav, ela era mãe de Boaz. Boaz, que era o avô de Jessé, bisavô do rei David, não pode ser filho de Rahav, exatamente pelo motivo que eu te expliquei anteriormente. Porque ele não é nem descendente, porque veja bem, ela é casada com Josué e foi o único casamento dela. Josué é da tribo de Efraim, que vem da tribo de José, e Boaz é da tribo de Judá. Tanto que Deus promete que de Jessé, de Davi, vai sair o Messias, que obrigatoriamente é da casa de Judá, como Deus promete para o próprio Judá e depois para o rei Davi. Então, se Boaz fosse filho de Rahav, então, consequentemente, ele tinha que ser da tribo de José. E o reinado não sai da tribo de José, o Messias não sai da tribo de José, então essa informação está completamente errada. Então essa é a história de uma mulher que foi prostituta e acaba se tornando a rainha de Israel, acaba se tornando a mulher casada com o maior justo da sua geração e que tem uma descendência esplendorosa. Então isso é um motivo de uma grande inspiração para qualquer um de nós.